Segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo de número 40. Nós vamos ler o versículo de número 18. Livro do Êxodo, capítulo de número 40, versículo de número 18. Enquanto você localiza o texto, eu venho externar a Deus a minha gratidão pela oportunidade e o convite a mim concedido. Glória a Deus. Fica à vontade, vaso. Vou precisar de foto mesmo. A mim concedido nessa noite e poder rever no culto do amigo, amigos aqui que conheço de infância, amigos aqui que nós temos uma história, e tem aqui um pastor que foi meu pastor e é meu amigo. Glória a Deus por isso. E é sempre uma honra poder cooperar com o reino de Deus. Graças a Deus que temos hoje aqui esta oportunidade. Então nós vamos aqui compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, que está em Êxodo capítulo 40, versículo de número 18. Aqui está escrito: Moisés ergueu o tabernáculo. A tradução que eu tenho aqui da King James está: e Moisés levantou o tabernáculo. Podei-vos assentar. Embora a leitura seja curta, o assunto é extenso, pois nós estamos diante de um versículo, de um texto, de um assunto que, embora esteja, como já foi dito pelo pastor, na antiga aliança, como já foi dito, que o que foi escrito para o nosso ensino e serve para os nossos dias. E Moisés, nós temos o conhecimento de quem foi Moisés no livro do Êxodo, que nós estamos lendo, é que traz a narrativa do início do ministério e da chamada de Moisés. Moisés é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, denominado de Pentateuco. E quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, nós vamos ter o sermão de um homem chamado Estevão, que pregando, ele vai dividir a história de Moisés em 3 períodos. O primeiro período vai do seu nascimento aos seus 40 anos. O segundo período vai dos 40 aos 80, e o terceiro período dos 80 ao fim dos seus dias. Então Estevão, falando do seu nascimento, ele vai nos dizer em que circunstâncias Moisés nasce. O texto diz que, aproximando-se o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Estevão está dizendo que o povo hebreu no Egito era o cumprimento de uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E o povo, estando no Egito,
crescendo e se multiplicando no Egito, sob a aflição dos egípcios, porque o livro do Êxodo vai dizer que os egípcios os afligiam, mas quanto mais os afligiam, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam, porque quem está debaixo de uma promessa, a aflição não impede o crescimento. Quem está debaixo de uma promessa, dificuldade não impede crescimento. Quem está debaixo de uma promessa, adversidade não impede crescimento, porque crescimento é algo que não vem do homem, crescimento é algo que vem de Deus. O texto de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu posso plantar, outro pode colher, mas fazer crescer só Ele, porque tem coisas que só Jesus faz, e Ele é poderoso para fazer, e agindo Deus, quem impedirá? Se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. Se Deus disse que vai fazer crescer, Ele vai fazer crescer. Pode passar o tempo que for, o crescimento virá. E quando eles cresciam e se multiplicavam em meio à aflição, Moisés nasce, é escondido, mas é levado ao palácio egípcio pela filha de Faraó, que o criou como filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e atos. Atos capítulo 7, versículo 23. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, porque ele era hebreu. E quando ele visita os seus irmãos, ele estando ali, vendo que um deles estava sofrendo injustamente, ele o defendeu, vingou o oprimido, matando o egípcio. Foi por volta dos seus 40 anos que Moisés toma essa atitude precipitada, e no dia seguinte ele vem vendo seus irmãos e é repreendido por eles, e sabendo que ele havia feito foi revelado, ele sai do Egito e vai para o deserto de Midian. E em Midian ele tem um encontro com uma família de um homem chamado Jetro ou Reuel, aonde ele, sendo um príncipe egípcio, porque ele foi tratado pelo palácio, vai se despir de toda a sua indumentária egípcia. Aquele que estava como um egípcio vai se tornar um pastor de ovelha. Aquele que um dia poderia estar com o cetro na mão, agora está com um cajado. Aquele que um dia poderia estar com a indumentária real, está vestido talvez de pele de animal. Aquele que estava debaixo da sombra do palácio, agora está no calor do deserto, entre as ovelhas de seu sogro Jetro, subindo um monte para alimentá-las, e vendo uma sarça, aproximadamente 40 anos depois, pegando fogo e não se consumindo, meu pastor.
Nesse período de Moisés, ele está contemplando algo que chama a sua atenção. E o que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegar fogo, porque era normal. O que chama a atenção de Moisés é ela não se consumir, e o fogo não se porque pega fogo, qualquer lenha pega. Pega fogo, até palha pega. Pega fogo, muita gente pega e se consome e vira cinza rapidinho. O negócio que vai chamar a atenção é manter o fogo aceso. O que chama a atenção, o que faz permanecer, é o fogo permanecer aceso. É a sarça não se consumir, e ela permanecer com a chama inflamando. Aí Moisés vai se aproximar. Deus vai tirar ele agora do deserto, faz ele voltar para o Egito e livrar o seu povo. E quando Moisés está saindo com os egípcios, ou com os hebreus do meio dos egípcios, por meio das pragas que veio sobre os egípcios, eles atravessam o mar e entram no deserto. E durante essa trajetória que eles estão caminhando pelo deserto, Deus chama Moisés num particular. Deus leva ele para um monte e diz: sobe aqui, entra na minha presença. Moisés passa 40 dias e 40 noites no meio da nuvem da glória de Deus. E nesse momento de intimidade com Deus, o Senhor lhe traz uma revelação. E Moisés recebe uma revelação divina. Moisés recebe uma missão divina. Moisés recebe uma inspiração divina. E Deus vai mostrar para ele o que ele iria fazer. O que Moisés iria fazer era levantar um tabernáculo. Então Deus lhe mostrou um tabernáculo. E Moisés está vendo o tabernáculo. O que ele iria fazer? Como ele iria fazer? E quando ele desce, no livro do Êxodo, capítulo de número 25, vai nos trazer a narrativa de como Moisés vai realizar esta tarefa, vai realizar esta missão. O Senhor falou a Moisés dizendo: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de tudo cujo homem se mover voluntariamente, com o seu coração, tomareis dele a minha oferta. Deus disse: Moisés, desce e pede ao povo que me traga uma oferta voluntária, que me contribua com o coração voluntário. Aí vem o texto que diz assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo mover do Espírito. Quando é pelo mover do Espírito, ninguém precisa insistir, ninguém precisa forçar, ninguém precisa pressionar. O Espírito Santo que se move em mim, se move em você. Ele traz em nós um espírito voluntário, e voluntariamente nós contribuímos, voluntariamente nós adoramos, voluntariamente nós exaltamos. Não é preciso ninguém pedir para você levantar a mão, ninguém precisa pedir para você abrir a boca, ninguém precisa pedir para você mexer com o teu irmão. Se o Espírito de Deus não fizer, meu pastor, não vai ser a minha oratória que vai fazer,
não vai ser a minha expressão que vai fazer, não vai ser a minha palavra que vai fazer, não vai ser o meu jeitão pentecostal que vai fazer, porque quem faz é Ele, quem realiza é Ele. Se o Espírito de Deus que se move em mim se mover em você, você não resiste à ação dele, você não suporta o trabalhar dele, tem que extravasar de uma maneira. E quando o Espírito Santo inflama o coração do homem e de uma mulher, o glória sai, o aleluia sai, a mão levanta, a língua estranha aparece, porque quem está fazendo é Ele. É voluntário. É desse jeito aí, ó, voluntário. Porque quem veio adorar, adora, independente do louvor, independente da palavra, independente do pregador, da mensagem, da oportunidade. Quem veio adorar, adora, porque ele sabe que ele precisa oferecer a Deus o seu culto. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muita gente que quer ter experiência, mas ele não quer oferecer. Oferece primeiro e tem a experiência depois. Moisés pediu e o povo contribuiu, mas havia um propósito, uma finalidade, um objetivo pelo qual Moisés teria que levantar esse tabernáculo. Para quem não sabe o que é o tabernáculo é uma tenda, uma casa, uma habitação, uma tenda de tecidos. Quem tem aqui a minha idade e nasceu no bairro, presenciou a ocupação do Osiel, viu? Quando começou ali as tendas. É mais ou menos isso. O tabernáculo era uma tenda de madeira, coberta com panos e tecidos, com um véu que dividia um ambiente do outro, um tecido que dividia um ambiente do outro. Do lado de fora um cercado também com tecidos, que fazia a divisão do átrio. Para você entender, é como se fosse um barraco de madeira coberto de pano, com um tecido que dividia o cômodo no meio. Quem já morou em barraco de madeira, em casa de madeira dentro de favela, sabe o que eu estou falando. Que tem casa que às vezes você chegava na casa, para você entrar num ambiente para o outro não tinha porta, então colocava o quê? Um lençol, um véu, para você entrar e passar para um ambiente para o outro, principalmente quando era o quarto, que quarto representa a intimidade, e no lugar da intimidade tinha uma porta, um véu, para você entrar. Assim era o santuário, assim era o tabernáculo. O tabernáculo tinha uma tenda que era coberta com tecidos, tinha um véu que separava um ambiente do outro, que é um tecido. Depois na outra frente um outro véu. Do lado de fora também era cercado de madeira com um ninho que era tecido, e uma porta colorida para chamar a atenção, porque quem vinha de fora caminhava pelo linho que estava em volta do muro e chegava na porta colorida para entrar, porque o tabernáculo só tem uma entrada, só tem uma porta, porque ele aponta para Jesus, que Jesus disse: eu sou a porta. Eu quero aqui falar sobre o tabernáculo, mas eu quero falar sobre o tabernáculo e as suas conexões. A primeira conexão que o tabernáculo faz é com a pessoa de Cristo, porque o tabernáculo ele tem 3 ambientes: átrio ou pátio, lugar santo e santo dos santos. No átrio nós temos uma peça chamada de altar de bronze, altar de holocausto, altar de sacrifício, onde era imolado um animal e sacrificado e queimado como se fosse queimado em uma churrasqueira.
que o sacrifício era feito ali, para quem entrava de dentro para fora, ou de fora para dentro. Então, passando pela porta, entrava e via esse altar. Passando por esse altar, tinha uma bacia totalmente de bronze, com a sua base de bronze, onde o sacerdote se limpava, depois de se banhar com o sangue do animal, para chegar limpo no outro ambiente. Então ele lavava as mãos e ia seguindo em frente. Quando ele passava pelo primeiro véu, a segunda entrada, agora ele entrava no tabernáculo propriamente dito, na tenda, onde ele se encontrava com a mesa com 12 pães. De frente à mesa ele encontrava um castiçal, um candeeiro, um candelabro, uma lamparina com 7 lâmpadas. E quando ele passava por ali, ele entrava agora naquele mesmo ambiente e via o altar de incenso, que fazia a divisão entre o santo e o santo dos santos. Depois de oferecer incenso e encher o lugar santo de fumaça, ele entrava no santo dos santos, com a fumaça do incenso que ele havia colocado lá dentro. E entrando no santo dos santos, ele entrava propriamente dito no lugar mais íntimo do tabernáculo, onde estava a presença de Deus, representada por uma peça chamada de Arca da Aliança, Arca do Concerto, Arca do Senhor, aonde tinha ali uma peça que tinha uma tampa. E ali a glória de Deus descia e Deus se manifestava, porque o propósito de Deus era estar e habitar no meio do seu povo, conforme nós lemos em Êxodo capítulo 25, versículo de número 8 e 9. E me façam um santuário para que eu habite no meio deles. O propósito de Deus era estar no meio do seu povo. Por isso Deus disse: Moisés, levanta o tabernáculo para que eu esteja no meio do meu povo, para que eu habite no meio deles. Deus quer habitar entre nós, Deus quer estar entre nós. O tabernáculo está conectado a Cristo, porque o Colossenses capítulo 2, versículo 9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Capítulo 1, versículo 8 vai dizer: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O que eu estou dizendo é que Cristo é o tabernáculo, porque Cristo foi habitado pela divindade. E como isso aconteceu? Como isso ocorreu? Moisés levantando o tabernáculo no capítulo 40 que nós lemos. Quando termina o capítulo 40, a glória de Deus vem sobre o tabernáculo, e Moisés não pode entrar, nem ele nem Arão, porque estava cheio da glória de Deus. E quando Cristo veio e se manifestou, João faz a narrativa no Evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. O que João está dizendo é: eu estava no monte da transfiguração, eu vi ele no resplendor da glória, eu vi a sua face brilhar como o sol, eu vi a sua vestimenta mais branca que um lavandeiro possa levar, eu vi ele resplandecer e a nuvem descer sobre ele, e a voz do Pai dizer: escutai-o. E João, em sua epístola, ele vai dizer assim: que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam, tocaram a palavra da verdade. O que eu estou dizendo é que Deus é Espírito, mas Ele se fez carne. Como Ele fez isso? Paulo explica na sua carta aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, de sorte que
que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a sua morte, e morte de cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse no céu, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo que ele está presente aqui. Aquele que passeia entre os castiçais de ouro, ele passeia na igreja, ele anda na igreja, ele batiza na igreja, ele cura na igreja, ele revela na igreja, ele usa seus profetas na igreja. Orablacandaraia, Lamanchou da Lavaséria, Limando la plaqueira candaraia, e protoque platoque fácia. Oh, aleluia! Cristo é o tabernáculo, porque nós vemos Cristo em todo o tabernáculo. No altar de holocausto, nós vemos Cristo na cruz, que aponta para a crucificação de Cristo, porque no altar de holocausto é que era imolado e sacrificado o cordeiro. E quando João batizava às margens do rio Jordão, no meio do seu sermão, ele olhou no meio da multidão e disse de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi imolado na cruz. Quando tinha um altar de holocausto, o animal era sacrificado, o sangue era aspergido nas 4 pontas do altar, porque o altar era quadrado. Quando Cristo foi imolado, a cruz tinha 4 pontas. As 2 mãos furaram com os cravos e marcaram 2 pontas. A coroa de espinho, saiu sangue da sua cabeça e marcou uma ponta. Os cravos passaram seus pés e marcaram a outra ponta. E Jesus disse assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. O altar aponta para Jesus, porque ele foi levantado na cruz. Quem olha para ele é liberto, quem olha para ele é curado, quem olha para ele é restaurado. É por isso que nós cantamos: olhai para o Cordeiro de Deus, porque só ele vos pode salvar. O povo estava no deserto e começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Deus tirou a cerca e as serpentes vieram, começaram a picar o povo, e o povo começou a sentir o veneno da serpente. Sentindo os efeitos dos venenos da serpente, Deus ordenou Moisés para que o povo não morra: levante uma serpente no deserto, uma serpente de metal, coloca sobre uma haste. Aquele que olhar para a serpente de metal não vai mais morrer pelo veneno da serpente que estão picando. Quem olhava para a serpente que Moisés levantou de metal era curado imediatamente, porque a serpente até hoje e a cruz é símbolo da medicina. Foi tirado de Moisés. Quando eles olharam e viram aquilo ali, eles recebiam cura. Mas não é porque Jesus é uma serpente, não. É porque quem olha para Jesus na cruz não vê Jesus, não vê o Cordeiro, vê a serpente que ele venceu, vê a serpente que ele pendurou, porque foi na cruz que ele despojou principados e potestades, expôs e disse: a sua dívida foi paga, porque na cruz ele riscou a cédula que era contra nós e disse: tetelestai, está consumado, está pago, está pago, está pago, está pago.
é o altar. Mas não para por aí. O caminho que nós trilhamos de fora para dentro é passando pelo altar, chegando à pia. Chegando na pia ou na bacia de bronze, nós encontramos a água. E Jesus disse: eu sou a água. Quem quiser vem a mim e beba. Beba. Porque no diálogo com a mulher samaritana ele disse: se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias, e eu lhe daria uma água que você nunca mais tornaria a ter sede. É isso que Jesus fez, porque Ele é a bacia que tem água para nós bebermos. Mas não para por aí, eu estou correndo porque o tempo já está indo. E quando Ele continua a sua trajetória, a direção ao Santo dos Santos, o sacerdote, Ele vai entrar no santuário, no lugar santo propriamente dito. E no lugar santo Ele vai encontrar com a mesa. A mesa tinha 12 pães, representa a provisão de Deus para o povo, e representa o povo na presença de Deus. Por isso que era os pães da presença. E ali ele tinha comunhão, porque mesa é comunhão. E quem recebe Jesus na cruz e passa pelas águas do batismo, tem direito à mesa, se assenta na comunhão. E quem se assenta e tem comunhão, recebe a iluminação do castiçal. E Jesus disse na mesa: eu sou o pão. Mas no castiçal ele disse: eu sou a luz. Porque Ele é a mesa e Ele é o castiçal. Mas no altar do incenso ele diz: eu sou o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por vós. Por isso Ele intercedeu: Pai, eu não clamo só por estes, mas também clamo por aqueles que hão de crer em mim. Jesus disse: eu não rogo só por estes. Estes eram os discípulos que estavam presentes, mas eu rogo também por aqueles que também hão de crer em mim. Vou repetir de novo para você entender melhor, pausadamente, para você compreender. Jesus está orando e dizendo: eu não rogo só por estes, eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim. Por quê? Porque Ele havia feito uma promessa: eu vou, mas eu rogarei ao Pai. Eu irei, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E Ele disse: eu não rogo só por estes, mas eu rogo também por aqueles que hão de crer em mim. O que Jesus está dizendo é: eu rogarei ao Pai para que envie o Espírito, e quando Ele vier, Ele não vai ficar só com estes, Ele vai ficar com aqueles que também hão de crer em mim. É por isso que Ele está aqui. É por isso que eu sinto a presença dEle aqui. É por isso que Ele batiza ainda hoje. É por isso que Ele renova ainda hoje. É por isso que Ele concede dons ainda hoje. É por isso que Ele faz o crente frutificar ainda hoje. Mas Cristo não é somente o altar do incenso. O altar está conectado a Cristo, porque Ele é a arca. Ele é a presença de Deus no Santo dos Santos. Porque na arca tinha 3 coisas: as tábuas da lei que Moisés recebeu, porque em Cristo se cumpre a lei. Havia a concha com o maná, porque Cristo é a provisão, e Ele disse: vocês comerão maná, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo na concha. E também tinha uma vara, que era a vara de Arão, que floresceu e frutificou. Porque o desafio era só florescer, mas ela fez mais. Quando os filhos de Coré, Abirã e Datã chegaram, Moisés, esse negócio aí é coisa de família, panelinha. Esse ministério aí é panela. Precisa de confirmação se Deus é com Arão ou não. Lança um desafio: amanhã nós vamos colocar cada um na sua tenda uma vara, ou vamos plantar aí uma madeira, vamos plantar uma cana.
Amanhã, a vara que florescer é a confirmação de Deus que aquela tribo foi escolhida. E quando foi no outro dia seguinte, chamaram as tribos, e as tribos vieram com as suas varas, mas nenhuma havia florescido. Mas quando chamaram a tribo de Arão, que era a tribo de Moisés, a tribo de Levi, e Arão veio com a vara de Arão não só floresceu, como deu fruto. Porque a igreja é assim, a igreja em Cristo não só floresce, mas ela frutifica, porque Jesus ressuscitou para frutificar a sua igreja. Por isso ele está na vara de Arão. O tabernáculo está conectado a Cristo. O tabernáculo está conectado a 3 ambientes: átrio, lugar santo e santo dos santos. Fala primeiro, segundo e terceiro céu. Fala do corpo, da alma e do espírito. Não dá tempo de nós falarmos, porque ele está conectado a mim e a você. Porque no corpo nós temos o átrio, na alma nós temos o lugar santo, e o espírito é o santo dos santos. É por isso que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus habita no nosso espírito. É nisso que o tabernáculo está conectado. E Moisés recebeu esta missão e cumpriu essa missão de levantar o tabernáculo para que Deus habitasse no meio do seu povo, para que Deus se movesse no meio do seu povo. Mas existe um detalhe: para que o homem pudesse entrar, ele teve que vir. E eu vou terminar agora do tempo que me resta para dizer para você que assim como o homem chega diante de Deus pelo sangue de Jesus e entra com ousadia no Santo dos Santos, para que isso acontecesse, ele teve que sair de dentro para fora. E aquele que estava na arca, aquele que era a presença de Deus, conforme nós dizemos aqui, já lemos e falamos sobre Filipenses, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, para que ele viesse ao mundo, porque ele era o verbo, não tinha carne, mas existia, coexistia, é eterno. Para que ele viesse, ele tinha que vir de dentro para fora. É por isso que a virgindade de Maria não foi rompida de fora para dentro em um ato natural, porque no natural seria de fora para dentro, mas como ela era virgem, o ímen, a virgindade foi rompida de dentro para fora, porque ele saiu do santo dos santos e veio ao nosso encontro. Ele saiu de dentro para fora. Quando Adão pecou, o Deus desceu na viração do dia, como sempre, e disse: onde estás? Não é porque Deus não sabia onde ele estava, porque Deus tinha um ponto de encontro com Adão. Deus tinha um lugar que se encontrava com ele constantemente, durante todos os dias. Mas naquele dia Adão não estava na posição, estava fora. E Deus disse: onde você está que você não está aqui? Aonde tu estás que eu vim no ponto de encontro e você está fora da posição? Ele tinha saído, então Deus tirou ele do jardim e colocou querubim. Mas quando ele colocou os querubins e os filhos de Adão vieram oferecer sacrifício, Deus recebeu a oferta de Abel e não de Caim. Mas Caim pega o seu irmão e leva para o campo e mata o seu irmão no campo. Então nós temos 3 ambientes: o jardim, fora do jardim e o campo. Então nós temos um tabernáculo natural, o lugar santo dos santos, o santo e o átrio, aonde Cristo tinha que ir lá fora. Por isso ele padeceu fora da porta. Então ele tinha que sair de dentro para fora, e para sair de dentro para fora ele rompeu o véu, ele passou pelo querubim, ele rompeu de dentro para fora. Só que para exercer o seu ministério ele tinha que passar pelo altar de incenso. É por isso, meu pastor, que o ministério de Jesus foi um ministério de oração. Estamos em campanha de oração, falando de oração. Eu ouvi falar de oração. Então Jesus foi um homem de oração. Se você ler na Bíblia, você vai ver que os patriarcas oraram, os profetas oraram, os discípulos oraram. Mas você vai perceber no livro de Lucas e em outros evangelhos que
Jesus foi quem mais orou. Jesus foi quem mais orou. Por quê? Porque Ele é o modelo, Ele é o exemplo. Se Jesus foi quem mais orou e deixou o exemplo, quem sou eu para não orar? Quem é você para não orar? Então nós temos o exemplo. Jesus é o altar do incenso. Ele passou pela oração, porque falar de oração é falar de incenso. O salmista Davi disse: suba a minha oração como incenso. Então Jesus orava, mas Jesus não só orava, mas exercia o seu ministério. Para exercer o seu ministério, ele passou pelo castiçal. O castiçal tinha 7 lâmpadas. Isaías capítulo 11 vai falar no versículo 2 de 7 manifestações do Espírito de Deus: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de temor e Espírito de Deus. 7 manifestações do Espírito que estavam em Cristo, e Cristo manifestou e disse: eu sou a luz do mundo, porque ele estava passando pelo castiçal. Mas quando ele chega na mesa, meu pastor, para você dar uma glória, ele pegou os 12 pães da mesa e multiplicou e deu para o povo. Como assim? Como ele realizou? Na primeira multiplicação de pães e peixes, ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, ficou faltando 7 pão para outra. Aí ele diz assim: peraí, eu preciso multiplicar de novo. Então ele realizou mais uma multiplicação com 7 pães. A conta é simples: 7 mais 5 é igual a 12. Jesus, como sumo sacerdote, pegou os pães que era só do sacerdote e deu para o povo, porque diz assim: olha, a provisão era só para eles, mas agora a provisão também é tua, também é de vocês, porque o que ele está dizendo é: como Deus dá provisão e eu vou prover pão para você, eu providencio pão para os 12 meses do ano. Então fica tranquilo, porque até dezembro vai ter pão na sua mesa, porque os 12 pães representam a provisão de Deus. E eu vou profetizar de olho aberto. Levanta a sua mão, glorifica se você quiser receber. Se não quiser, eu pego, levo para minha casa e vou embora com a minha bênção. Mas eu vou dizer que tem pão para a sua mesa em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Fica tranquilo que o Natal está garantido. Vai ter pão na sua mesa até dezembro. Mas não para por aí não, porque de frente à mesa tinha 7 lâmpadas, porque tem iluminação para os nossos dias, de domingo a sábado, são 7 dias. Então Deus vai continuar iluminando a sua semana, profetizando: a partir de hoje está sendo iluminada o seu domingo, a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta e o seu sábado. Por quê, pastor? Porque luz para o meu caminho é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Deus está iluminando o seu caminho, Deus está iluminando os seus passos, e a sua semana já está providenciada com iluminação divina. Mas ele, estando na mesa, pegou o seu manto e tirou, e cingiu-se de uma toalha, chamou os seus discípulos e os trouxe à bacia, e na bacia ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Pedro queria se lavar inteiro, mas ele disse: não é necessário. O que eu faço agora você não vai entender agora, mas vai entender depois. Lava somente os pés. Porque os pés? Porque a caminhada é longa. Jesus passou pela bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Por quê? Porque ele estava indo em direção ao altar de holocausto. Para quê? Para pegar no homem e trazer o homem de volta e dizer: o que para você parecia impossível, eu vim fazer por você. O que você não tinha alcance, eu alcanço por você. O que você não conseguia, eu faço por você. O que você não realiza, eu realizo por você. Porque para mim nada é impossível. Se coloca de pé. Tá bom, né, irmão? Chega.